E o pulmão do bebê não serve agora só para o ser humano, ele serve para todos os outros. Por quê? O que a gente precisa para sobreviver? O que eu preciso para sobreviver? Eu preciso respirar, então eu preciso de oxigênio, eu preciso de água e eu preciso de comida. 3 coisas. Água, comida, oxigênio. Água, comida, oxigênio. Eu sempre uso essa tríade aqui para falar. Inclusive, o que é que a mãe passa para o bebê através da placenta dentro do útero? Água, comida e oxigênio. Então, esses 3 itens são os que a gente precisa para sobreviver, seja intraútero, seja fora do útero. Então, vamos pensar lá no cavalinho. O cavalinho que nasce e já sai andando. Então, ele teve uma triagem genética dele aí com a evolução também para nascer num certo período, não importa qual é esse período, importa o conceito desse período. Então, ele teve esse tempo ali para nascer. E aí, vamos pensar, ele está apto aqui fora para tomar água? Sim, ele já deglute, já digere, tá. Ele está apto para comer e aí digerir, no caso mamar, né, inicialmente, depois que ele vai comer alguma coisa, mas inicialmente mamar. Então, água, comida e respirar oxigênio, tá. Desses 3 itens, o que acontece de semelhante entre o cavalo e todos os outros mamíferos que eu falei e o ser vivo, o ser humano? O que acontece é o item respirar. Por quê? No caso de água e comida, vamos colocar junto alimento, né? Água e comida vai ser alimento e o outro é oxigênio. Então vamos dividir em alimento e oxigênio. No caso do ser humano, ele não consegue buscar alimento sozinho. Ele precisa da mãe dele para fornecer alimento para ele. No caso de outros seres vivos, ele até consegue. Os mamíferos, eles ficam com as mães juntos desde que permitam, né? Muito tempo. Mas se separar da mãe, ele ainda sobrevive. Ele consegue buscar comida. Então, o que acontece? O alimento, esses outros que eu falei, eles conseguem obter sozinho. O alimento no ser humano, ele não consegue obter sozinho. Porém, o oxigênio é fundamental que esse ser consiga respirar sozinho, porque a mãe não consegue respirar por ele aqui fora. Então, o que desencadeia o parto, tanto do ser humano quanto do cavalo, do gato, do cachorro e quem quer que seja, quem desencadeia é a respiração, a possibilidade da respiração. E aí vamos pegar um gancho no que eu falei agora há pouco. Ah, tá, mas então quer dizer que vamos pegar a vaca, que a vaca ela tem uma gestação muito parecida com a do ser humano em relação a tempo. A média de nascimento de vacas é de 40 semanas. Então a vaca ela já nasce e já anda com 40 semanas, né? Então ela vem mais pronta, como alguém falou aí. Será que ela é mais pronta do que os outros? Por isso que ela já nasce, ela já anda? Pois é. A vaca ela nasce e anda por quê? Vamos imaginar na seleção natural lá atrás. Vamos supor que uma vaca com 32 semanas nascesse e tivesse capacidade de respirar. Só que ela não tinha capacidade de andar. Ela tinha como buscar o seu próprio alimento? Difícil. Porque a mãe dela, ela não necessariamente leva o alimento até o bebê dela. Esse bebê que procura. Repare aí numa cena de um bezerrinho mamando numa vaca. É ele que vai atrás da vaca para mamar. Ou de uma porquinha. Ela deita no chão lá, os porquinhos vão lá mamar. Então o que aconteceu? Com o passar dos anos, passar dos séculos, milênios, aliás, passar da evolução de milhões de anos, os seres vivos que nasciam inaptos a buscar comida sozinho, eles foram padecendo, foram sobrevivendo aqueles que nasciam num período que eles já conseguiam buscar sua própria comida. E no caso dos seres que são mais racionais, como os seres humanos, ou mesmo macacos e outros seres que têm uma inteligência superior a outros seres que não têm tanta inteligência, esta mulher que teve este bebê, esta macaca que teve este bebê, ela já é capaz de entender que ela precisa alimentar aquele filhote e, portanto, passam a sobreviver e passar os genes para frente, aqueles bebês que eles nascem teoricamente prematuros da parte muscular para ir buscar seu alimento, porém maduros da parte pulmonar. O que está acontecendo lá dentro da mãe e dentro do bebê e desencadeia o parto? Então eu já falei, é a maturidade pulmonar desse bebê. Então agora vamos imaginar o pulmão. Então o pulmão ele tem células que são fechadinhas lá dentro, que são pneumócitos, o nome da célula pulmonar, né? Mais propriamente os pneumócitos tipo 2, que são aqueles que vão ser capazes depois de
agregar oxigênio, e aí eles são celulinhas fechadas, que tem a sua membraninha fechada, e que até um certo momento da gestação não estão aptas a receber oxigênio. Se esse bebê nascer aqui fora, por exemplo, vou pegar casos extremos, um bebê de 28 semanas que nasce, por exemplo, essas células estão fechadas, esse pulmão não entra ar. O bebê ele pode até puxar ar e respirar, mas não entra ar. Aí o que inventaram? A ciência inventou uma UTI neonatal que vai lá, coloca um tubo dentro desse bebê, empurra oxigênio lá para dentro, dá uma medicação para essa medicação conseguir fazer com que essas células se abram e aí sejam capazes de receber oxigênio. Mas vamos falar do que é o natural. O que é o natural é entre 37 e 42 semanas isso acontecer naturalmente lá dentro.